principais, minhas lindas. Você já viu mulheres mais bonitas que essa? Viu? Eu avisei a ela que ela não ia ver mulheres mais bonitas do que aqui nessa igreja. Irmãs, vamos orar para que nós possamos iniciar? Senhor, nós oramos e te agradecemos desde já por todas as tuas providências e por todos os teus benefícios ao nosso favor. Nós apresentamos, Senhor, a vida da irmã Janeide e pedimos que o Senhor possa usá-la com poder, com graça, na tua palavra, e que esta palavra caia nos nossos corações e que possamos ser praticantes da mesma para a edificação da nossa vida, mas, sobretudo, para a glória do Senhor. Nós oramos, já te agradecendo, no nome de Jesus. Irmãs, boa tarde, a graça e a paz. Desafio, né? Falar numa tarde, depois do almoço. Peço a sua misericórdia para não cochilar, por favor. Mais uma vez é um prazer estar aqui, né? Ontem nós, assim, pensamos um pouco sobre a mulher cristã e a não conformidade com esse século. Hoje nós teremos 2 momentos. No primeiro momento, nós vamos trabalhar a mulher cristã e sua sexualidade. No segundo momento, nós vamos trabalhar a mulher cristã e a satisfação em Deus. Amém? Abra sua Bíblia em 1 Coríntios 7. Nós vamos ler dos versos 1 ao 9. Quantas solteiras tem aqui? Levanta a mão. Casadas. A maioria. Divorciadas. Viúvas. Vai ter palavra para todo mundo. Vamos lá. 1 Coríntios 7, do 1 ao 9. Diz assim. Posso ler? Quanto ao que me escrevestes, é bom que o homem não toque em mulher, mas por causa da impureza, cada um tem a sua própria esposa, e cada uma o seu próprio marido. O marido conceda à esposa o que lhe é devido, e também, semelhantemente, a esposa ao seu marido. A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim o marido. E também, semelhantemente, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim a mulher. Não vos priveis um ao outro, salvo talvez por mútuo consentimento, por algum tempo, para vos dedicardes à oração, e novamente vos ajuntardes, para que Satanás não vos tente por causa da incontinência. E isto vos digo como concessão e não por mandamento. Quero que todos os homens sejam tais como também eu sou. No entanto, cada um tem de Deus o seu próprio dom. Na verdade, de um modo, outro de outro. E aos solteiros e viúvos, digo que lhes seria bom se permanecessem no estado em que também eu vivo. Caso, porém, não se dominem, que se casem, porque é melhor casar do que viver abrasado. Vamos orar mais um momento? Senhor Deus e eterno Pai, nós estamos felizes, Senhor, por estarmos aqui neste momento para sermos edificadas pela Tua palavra. Obrigada porque a Tua palavra, ela tem resposta para todas as áreas das nossas vidas. Nós não precisamos buscar lá fora nossas dúvidas, nossos questionamentos, porque Tu se preocupa com todas as áreas da nossa vida. E todas as áreas são espirituais. E eu quero te pedir lucidez nesse momento, clareza, prudência, temor, para que a gente possa tratar, Senhor, sobre a nossa sexualidade. Fala conosco. É isso que eu te peço em nome de Jesus.
Amém. Irmãs, um tema que todo mundo quer saber, mas ninguém fala. E às vezes, geralmente, quando fala, infelizmente, no nosso meio, com algumas distorções. Então, vamos falar um pouco hoje sobre a mulher cristã e a sua vida sexual. Antes de entrarmos no texto, eu queria fazer algumas considerações. A primeira consideração é: onde nós aprendemos sobre sexo? Todos nós temos um conceito sobre sexo. Se foi saudável ou não, se foi certo ou não, se foi bíblico ou não, mas nós temos. E onde nós aprendemos sobre sexo? Existem 4 lugares que nós aprendemos. Primeiro, a educação que nós recebemos. Seja bem sincera, quem aqui teve uma educação sexual sadia, em que uma mãe e um pai sentou com você para conversar sobre sexo? Levanta a mão. 3 sobreviventes. É a verdade. Nós não temos orientação em casa. Para vocês terem ideia, a minha bisavó casou com 13 anos. Imagina, a minha bisavó casou com 13 anos. E assim que ela casou, ela engravidou. E quando ela engravidou do meu avô, é tanto que meu avô era filho único, o marido dela faleceu. Então, ela praticamente não teve tantas experiências. Até porque, sabe como foi o namoro dela? Ele olhou para ela e disse: você quer casar comigo? Ela disse: quero. Aí ele disse: pois eu vou marcar com seu pai. Foi assim. Aí meu avô cresce, casa com minha avó e tem minha mãe. E leva minha bisavó para morar com eles. A minha avó trabalhava em fábrica e a minha bisavó tomava conta da minha mãe e dos meus tios. E minha mãe disse que um dia foi perguntar a ela assim: vovó, como é que o bebê nasce? Vocês não acreditam. Ela olhou para minha mãe e disse: pelo olho. E minha mãe disse que entrou em pânico. Minha mãe disse: meu Deus, como um bebê vai passar pelo meu olho? Minha mãe acreditou. E ela disse que só veio entender alguma coisa quando completou 18 anos, que foi trabalhar na fábrica de tecido. Porque as moças que trabalhavam na fábrica de tecido eram mais avançadas. Então é por aí. E às vezes a gente repete esse círculo. Eu não tive orientação, você não teve, nossas filhas também não têm. Então, em primeiro lugar, é a educação que nós recebemos, que infelizmente é 0. Segundo lugar, onde nós aprendemos, os meios de comunicação. Infelizmente. Um sexo deturpado, um sexo sujo, um sexo prostituído, um sexo completamente fora dos padrões de Deus. Infelizmente, é aonde nós aprendemos. Aqui tem muita gente nova, mas eu tenho 52 anos. E eu sou do tempo da revista Contigo. Quem aqui comprou? Olha, Lival, minha amiga! Val, que coisa horrível, mulher. Eu e tu lia Contigo. Gente, nós somos desse tempo. Não é isso? Que se nós quiséssemos saber alguma coisa, a gente tinha que ler a revista Contigo. Mas hoje nós entendemos que nós éramos felizes, porque não tinha internet. Não tinha pornografia como tem hoje. Então, é outra forma. Onde nós aprendemos sobre sexo? A experiência pessoal. Algumas pessoas foram abusadas, foram aliciadas, e traz isso para a sua vida. Mas onde também nós aprendemos sobre sexo? Na religião. E Deus tinha misericórdia de nós. Eu conheço irmãs
que dizem assim: eu não durmo de camisola, porque se Jesus voltar, eu fico. Por muitos anos, a igreja evangélica foi mal orientada sobre sexualidade. E a gente se admira quando tem um escândalo. Mas às vezes a gente não é orientado. A grande verdade é essa. Eu tive escola, como eu falei ontem, e uma professora minha, desde criança, vinha de uma igreja bem rígida, e ela casou, eu fui até madrinha dela do casamento, e ela passou uns 2 meses dizendo assim: Janeide, quando vai escurecendo, que vai ficando de noite, vai me dando um pânico. Isso é a nossa realidade. Né? Mas, nós vamos para o texto, tá? Houve um estudo sobre a análise da vida sexual dos casais evangélicos. Porque, irmã, deixa eu dizer uma coisa aqui para você. O seu marido, ele é crente, mas ele é homem. A gente acha que porque os nossos maridos são crentes, eles andam com uma áurea, assim, sabe? Não, é Adão caído. Então, houve essa pesquisa, análise da vida sexual dos casais evangélicos. Primeira, infelizmente, extrema dificuldade de falar do assunto. Como nós temos dificuldade de falar sobre esse assunto? Sobre sexualidade. Segunda coisa, muitos crentes acreditam que o ato sexual está associado ao pecado. Muitas pessoas cristãs associam ato sexual ao pecado. Outra coisa que me assombrou, geralmente um dos dois está insatisfeito. Quarta coisa, o desconhecimento do universo masculino e feminino. Eu vou dar aqui um livro para você comprar. Ele deseja, ela precisa. Sensacional. Não passe da sua vida sem ler esse livro. Ele deseja, ela precisa. O autor vai dizer que nós temos objetivos diferentes. O homem deseja, nós precisamos. É maravilhoso esse livro. É muito bom. Então, a gente desconhece essas coisas. Nós desconhecemos que o homem, ele tem mais testosterona. Né? Eu fui líder aqui de mulheres há muito tempo, e as senhorinhas, elas chegavam para mim e diziam: irmã Janeide, ore pelo meu marido. Por quê, irmã Janeide? Eu não sei se usam essa expressão aqui, mas lá na Paraíba diz: ele é muito enxerido. Ele é um velho enxerido. E eu dizia: mas irmã, a senhora é a velhinha dele. Ele está querendo namorar com a senhora. Não, danado do velho enxerido, Deus me livre. Desconhece. É como se a idade fosse chegando e ele fosse deixando de ser homem. Não é. É por isso que na crise da meia-idade, os homens não cristãos geralmente pegam uma mulher mais nova. Porque para ele se sentir viril. Então, a gente precisa entender essas coisas. Antes de nós entrarmos no texto, vamos ter uma visão bíblica do sexo. Primeiro, foi criado antes da queda do homem. O relacionamento sexual de um homem com uma mulher não foi porque Eva desobedeceu. Porque Gênesis 2, 24 diz: deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só. Então, tudo que Deus fez, o que era que ele dizia, tudo que ele fazia, eis que tudo é muito bom. Então, tudo é muito bom. Vamos entrar no texto.
A carta de Paulo aos Coríntios, eu acredito que todas nós aqui saibamos disso, que a igreja de Coríntios era uma igreja extremamente complicada. A igreja de Coríntios tinha alguns problemas. A igreja de Coríntios tinha problemas de divisão. A igreja de Coríntios tinha irmão colocando o outro na justiça. Ao invés de resolver pacificamente entre eles, iam para a justiça. A igreja de Coríntios estava usando mal os seus dons. E por causa disso, estava tendo algumas desordens no culto. A igreja de Coríntios estava com alguns pecados sexuais muito graves, em que o enteado estava vivendo com a madrasta. Mas a igreja de Coríntios também estava com alguns questionamentos. Estava com algumas perguntas. É tanto que no verso 1, Paulo começa assim: quanto ao que me escrevestes. A ideia que nós temos aqui é que alguns irmãos fizeram algumas perguntas a Paulo e disseram assim: olha, a gente quer resposta. E os comentaristas vão dizer que provavelmente, não está na Bíblia, mas provavelmente, algumas perguntas eram basicamente assim: eu posso ser casada e ser espiritual ao mesmo tempo? As virgens devem casar ou permanecer solteiras? As viúvas que querem ser mais espirituais devem casar ou não? A questão era que algumas pessoas da igreja de Coríntios estavam com problemas e com questões que precisavam serem resolvidas sobre a sua sexualidade. E, provavelmente, o que provocou essas perguntas? Existem 3 coisas aqui que a gente pode considerar. Primeiro, a influência do dualismo grego. Vamos entender. A maneira de ver o mundo. A cosmovisão grega estava influenciando os crentes de Coríntios. Por quê? Como era que os gregos viam determinadas coisas? Uns diziam assim: tudo que é material é inferior, ou seja, tudo que eu vejo e eu toco é inferior. Ou seja, o sexo tem contato físico. Então, como é que eu vou ser espiritual se isso é algo inferior? As irmãs estão entendendo? Aí outro dizia assim: é verdade, porque tudo que não é visível é mais superior. Quanto mais espiritual eu estou, mais livre eu vou estar das coisas carnais. E estava tendo essa polêmica. E agora eu fui convertida, então eu vou continuar sendo crente, assim, fazendo sexo com meu marido ou não? Irmãs, e vamos ser sinceras, quem se torna crente já depois de adulta tem essas dúvidas. E a gente tem vergonha de perguntar: como eu vou ser mais crente? Não é assim? Como eu vou ser mais crente? Isso pode ter sido também, essa pergunta, porque Coríntios era uma cidade extremamente sensual. Era conhecida pelo vício, pela imoralidade, pela prostituição, pela promiscuidade. E talvez a única alternativa aqui era o casamento. Principalmente para os que não resistiam. Mas tinha também outra pergunta que pode ter levado a isso, por causa da perseguição. Porque nesse contexto aqui, ser cristão nesse século era incerto e inseguro. E talvez alguns cristãos estavam perguntando assim: eu caso ou não caso? Numa perseguição dessa. Porque eu fugir sozinha é uma coisa.
E eu fugir com 3 meninos puxando a barra da saia é outra. Então, tudo isso eram questões que eles estavam perguntando a Paulo. E vamos entender aqui, que biblicamente, algumas questões. A primeira coisa que a gente precisa entender, Paulo nunca proibiu o casamento. Verso 1. Quanto ao que me escrevestes, é bom que o homem não toque em mulher. Verso 26. Considero, por causa da angustiosa situação presente, ser bom para o homem permanecer assim como está. Paulo aqui, ele não está dizendo que não é para ninguém casar. Paulo está dizendo aqui que o casamento, nesse contexto, iria trazer muita preocupação. E talvez, quando viesse uma perseguição, ia ser mais difícil suportar e fugir. Paulo aqui não coloca ser solteiro superior a quem é casado. Eu já ouvi, assim que algumas pessoas dizem, eu não vou casar não, que Paulo não casou. Paulo aqui não está colocando a condição civil superior ou inferior a nenhuma. Mas olha o que é que ele diz aqui no verso 2. Mas, o que foi que eu disse ontem? Quem quiser entender a Bíblia, aprenda português. Olha só, ele vem em um pensamento. Quanto ao que me escrevestes, é bom que o homem não toque em mulher. Mas, por causa da impureza, cada um tem a sua própria esposa e cada uma o seu próprio marido. Verso 8 e 9. E aos solteiros e viúvos digo que lhes seria bom se permanecessem no estado em que também eu vivo. Caso, porém, não se domine, que se casem, porque é melhor casar do que viver abrasado. Paulo vai dar aqui um princípio. Casamento é para combater a fornicação. Casamento purifica a vida sexual do crente. Então, um crente que sabe que o dom dele não é permanecer solteiro, ele precisa casar. Por quê? Porque o casamento vai santificar ele. Porque o casamento vai livrar ele da impureza sexual. Porque quando ele casa, ele vai ter a sua esposa. Quando ela casa, ela vai ter o seu esposo. E ali no matrimônio, os dois vão viver aquilo que Deus determinou para eles. Por isso que quem não tem o dom de ficar solteiro, precisa casar. Abre aqui um parênteses para nós. Crente não pode, irmã, estar namorando 10, 8 anos. Me desculpe. Gente namorar 10 anos? Um homem de 35 anos solteiro, me desculpe. Ou não gosta? Ou vê pornografia. Um homem de Deus, do jeito que esse mundo está, o apelo sexual. Então, o casamento, ele vai proteger você de uma vida devassa. Porque é no casamento que você vai extravasar aquilo que Deus determinou para você fazer debaixo da bênção de Deus. Aí isso puxa N coisas. Por isso que crente não pode começar a namorar com 15 anos. 2 pivetes que não tem dinheiro nem para comprar uma pipoca.
Aí vai namorar com que sentido, irmãs? Qual é o propósito? Começa com 15, aí vai namorar, aí ainda vai para a universidade, vai com quantos anos? Quando casar, aí já casa em crise. E vocês que são mães de meninas e meninos, vocês precisam orientar isso. Eu escuto de crente, Janeide, é melhor namorar às minhas vistas do que escondido. Não, é melhor você ter autoridade. É melhor você botar limite. As minhas filhas só namoraram com 18 anos. E eu dizia logo, nem vem antes. Não adianta vir antes. Aí o pai ainda ia além. E se vier camarada com o cabelo pintado de vermelho e calça rasgada, nem pense. Já enquadrava. A minha filha mais velha, ela casou com o primeiro namorado. Ela tinha 20 anos, aí namorou 2 anos e casou. A minha segunda, que toda segunda parece que é mais danada, né? É uma coisa que está no gênio, eu não sei o que é isso. Ela namorou com o segundo. Mas a bichinha, ela sempre foi boazinha também. Ela namorou com o segundo, eles namoraram 3 anos e casaram. Mas eu sempre dizia para elas, olha, não é que você vai procurar uma pessoa rica, até porque nós não somos ricos, mas procura um homem que estude. Senão você vai levar ele nas costas. Procura um homem corajoso, que vai ser teu provedor. E elas levaram isso para a vida, sabe? Glória a Deus por isso. Então, o casamento te protege de uma vida sexual libertina. Proíbe a poligamia. Mas Paulo também vai dizer que casamento é um dom. Ser solteiro também é um dom. Irmãs, vamos reconhecer, tem mulher que não nasceu para casar. Tem mulher que não quer dar satisfação a ninguém. Tem mulher muito livre, então é melhor não casar. Janeide, como é que eu sei se eu tenho o dom ou não de ser solteira? Você tem o dom de ser solteira quando você não sente necessidade de casar. Mas eis uma questão. Você tem que ter esse dom e a graça de Deus para resistir aos impulsos sexuais e permanecer pura. Com um objetivo maior. Por exemplo, John Stott, um grande teólogo, era solteiro. E ninguém nunca soube nada que manchasse a vida daquele homem. Porque ele dedicou a solteirice dele a quê? A servir ao reino. Paulo não teve uma mancha na sua área sexual. Por quê? Porque Paulo dedicou a sua vida a servir a Deus. Não é ficar solteira para beijar na boca de todo mundo. A questão é o coração. Por que você não quer casar? É porque você é feminista? Aí é pecado. Qual é a intenção do teu coração? Janeide, por que eu não casei? A gente sabe que homem está difícil. As solteiras que os diga. E homem crente, quem tiver o seu, agarre, bote num cofre e feche. Olha ali, vai fechando, ali não tem quem abra. O negócio está feio, irmãs. Eu conversava com uma prima minha que não é cristã, e ela disse, Janeide, está difícil. Porque homem... A gente não pode falar muito porque está gravando, né? Vocês sabem o que é que eu estou querendo dizer. Ela disse, está difícil, Janeide. Quem tiver o seu, segure. Então, casamento é um dom. Então, o que é que nós podemos aprender? Que é lícito permanecer sem casar por causa da obra do Evangelho. Aí Paulo está dizendo, olha, por mim, vocês não casavam, vocês continuariam como eu. Por causa da perseguição,
Porque o Império Romano está se levantando contra os cristãos. E se for fugir, vai ser mais difícil. Mas deixa eu dizer uma coisa aqui para vocês. Em outras palavras, eu estou parafraseando. Se você tem um fogo, case. Porque é melhor casar do que viver amancebado. É isso que Paulo está dizendo aqui. É melhor. Aí, ele agora vai para os direitos conjugais. Verso 3 e verso 4. O marido conceda à esposa o que lhe é devido, e também, semelhantemente, a esposa ao seu marido. A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim o marido. E também, semelhantemente, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim a mulher. Paulo aqui vai trabalhar a igualdade dos direitos conjugais. E os comentaristas vão dizer que Paulo estava à frente da sua época. Porque Paulo vai começar a dizer, o marido conceda à esposa. Ele vai falar primeiro aos homens. Paulo não era machista. Paulo estava à frente do seu tempo. Ele vai primeiro dizer que é o homem que deve à mulher, para depois a mulher dever ao homem. Então, irmãs, o ato sexual é um direito legítimo do casamento. Irmãs, se você casou, você tem que namorar. Se você não quer namorar, você não tivesse casado. 2 meses, 3 meses, 4 meses, 5 meses. É homem, querida. É crente, mas é homem. E Paulo está dizendo, não, o homem deve à mulher. E a mulher também deve ao homem, porque o corpo de um pertence ao outro. E mulher, quando tem filho, parece que ela esquece que ela é mulher. Coloca o menino na cama e o coitado para dormir no colchão no chão. E seu marido vem antes de filho. Porque filho está passando uma chuva. Filho vai casar. E eu estava dizendo, assim que a lei, tu ora que por tua nora, porque se ela não for com tua cara, tu perdeu teu menino. É a verdade. Só precisa ela não gostar de você. Então, marido vem antes de filho. Eu sei que os primeiros anos são difíceis. Irmãs, quando a minha primeira filha tinha 9 meses, eu fiquei grávida. Misericórdia, pode dizer, irmã. Eu li seu pensamento. É isso mesmo. É como se fossem gêmeas. Então, é difícil. Mas você precisa trabalhar isso. Porque filho não é um fim em si mesmo. Até porque vai casar e vai ficar só você e seu marido. Invista tempo. O seu marido é prioridade. Porque só vai ficar vocês dois. É ele que vai chamar o SAMU para você. Então, gere relacionamento. Cuide da vida sexual sua, do seu marido. Tenha momentos com ele. Tire um dia na semana para ir para o shopping. Mas eu não tenho dinheiro. E não precisa de dinheiro, não. E mais a gente que ama olhar e não comprar. Que meu marido não entende. Ele diz, tu não comprou nada? Eu digo, não. Se tu olhasse isso tudo, eu digo, o bom é olhar. Você não entende? Que o bom é olhar. Precisa-se ter esse momento. E não se tornar uma mulher, depois que teve menino, amargurada, murmuradora, feia, desmantelada, que não toma banho, que não bota uma lingerie, que os cabelos é dessa altura. Cada dia mais feia, mais gorda, só comendo e reclamando. Vocês já perceberam que toda mulher, quando é traída, ela vira o oposto? A primeira coisa que ela faz é dar mecha no cabelo.
Éfira loira. Como se fosse para compensar. Vocês já perceberam isso? Cuide. Priorize ali aquele seu momento. Isso é legítimo. Você está debaixo da bênção de Deus. Foi Deus que permitiu aquilo para você. Aí, Augusto Nicodemos, ele vai dizer assim, o direito que Deus nos dá sobre o corpo do cônjuge é de usufruir dele. No relacionamento marital, com propriedade e decência. E, evidentemente, com consentimento. Essa palavra de Paulo não nos permite abusar sexual e fisicamente do cônjuge. Não nos permite forçá-lo a submeter-se cada vez que queremos satisfação sexual. Não, mas você tem que botar na sua cabeça que é seu dever. Como também é dever dele. Mas Paulo vai além. Além de ser uma coisa que você tem o direito e o dever, ele também vai falar que tem que ser frequente. Verso 5. Não vos priveis um ao outro, salvo talvez por mútuo consentimento, por algum tempo, para vos dedicardes à oração, e novamente vos ajuntardes, para que Satanás não vos tente, por causa da incontinência. Irmãs, Paulo aqui não está dizendo quantas vezes na semana. É sério, eu conheci alguém que ela dizia a mim assim, é só na quarta. É sério. E o coitado ficava doido para chegar à quarta. Eu não vim aqui para estipular dias. Eu vim aqui para dizer que tem que ser frequente. Isso é de acordo com a sua realidade. Mas você precisa considerar que homem é diferente de mulher. As feministas dizem que nós somos iguais. Nós não somos. Biologicamente, nós não somos iguais. Irmãs, homem carrega uma mudança o dia todo. À noite você diz assim, misericórdia. Eu acho que foi esse livro que eu falei para vocês, que é assim, ele deseja, ela precisa. Então, ele vai falar 4 coisas que o homem deseja. A primeira coisa é sexo. Aí ele vai dizer que houve um estudo, eu fiquei abismada, que o homem, em média, por dia, ele pensa 13 vezes em sexo. E eu fiquei tão impressionada com aquilo. E meu marido estava no computador. Aí eu disse assim, Euder, eu acabei de ler esse livro. Olha que absurdo. O autor está dizendo que o homem, em média, pensa 13 vezes em sexo. Aí ele, bem normal, assim, que ele é muito calado, olhou para mim e disse, é mais ou menos isso. Eu disse, tu nunca me dissesse isso? Então, você precisa entender essas coisas. Aí Paulo está dizendo, não vos prives um ao outro. Vocês não podem botar pausas que não sejam lícitas. Quando é que pode se abster? Por uma razão espiritual, irmãos. Não, olha, essa semana nós queremos nos consagrarmos mais. Combinado. Vamos passar uma semana? Vamos passar 3 dias? Não pode ser por qualquer motivo. Eu não quero hoje porque eu estou com dor de cabeça. Ele não comprou aquilo que eu quis, ele me paga. Não é assim, mas é pecado. Você vai ver, eu estou calada, mas você me paga. Não pode. Não pode ser por uma falsa espiritualidade. Não é revanchismo. Você não pode usar o sexo como moeda de troca. Ele não fez isso para mim, pois ele vai ver. Ele brigou com um menino, de noite eu desconto nele. Não é dessa forma.
E ele vai dizer que não pode ser dessa forma, que tem que ser de uma forma espiritual para um objetivo único. Por quê? Porque o que é que pode acontecer? Ele vai dizer aqui, para que Satanás não vos tente. Olha, e a melhor analogia que eu ouvi foi um pastor falando o seguinte. E ele dizia assim: irmãs, dê de comida a seu marido. Aí ele disse: olha, quando você come uma comida muito gostosa em casa, você pode chegar no melhor restaurante. O que é que você diz? Eu tô cheia. Mas se você está morrendo de fome, qualquer pão seco é a melhor comida. Não é que isso justifique um adultério, entenda. Eu não estou abrindo margem aqui para ninguém adulterar. Mas Paulo está dizendo que quando você se abstém sem consentimento mútuo e sem um fim proveitoso que edifique, Satanás pode vos tentar. E eu comentava ontem que com assim, a Adrissandra, que uma pessoa próxima, né, que na minha família, a esposa chegou lá na minha casa: fulana está no hospital porque tentou se matar. E eu e meu marido corremos, fomos lá para o hospital. É um parente dele, e meu marido já desceu do carro assim, detonando ele, né? Você é um canalha, como é que você fala um negócio desse sua mulher? Eu sei que não justifica. Mas ele olhou para mim e disse: Janeide, essa mulher trabalha os 3 expedientes. Fazem 4 meses que eu não faço nada com ela. Justifica? Não, mas é um meio. É uma porta. Como é que uma mulher trabalha 3 expedientes, irmãos? Ela nem dorme com esse marido, a grande verdade é essa. Então, ele está dizendo aqui, precisa ser frequente. Mas de acordo com o seu estilo de vida, com o seu horário. Ele não está dizendo aqui quantas vezes, mas tem que ser frequente. E se tiver abstinência, que seja por mútuo consentimento. E isso eu sei que é uma realidade difícil para mulheres que têm maridos que não são crentes. Porque vai dizer a ele: ei, meu filho, eu nada que eu estou jejuando. Ele vai logo dizer: está tendo um caso na igreja. Porque você sabe como é gente ímpio, infelizmente. Então, você precisa ter sabedoria. Se seu marido não for crente, aí é que você precisa redobrada da graça de Deus e da sabedoria de Deus. É isso que Paulo aqui ele está falando. Aí ele vai se direcionar às solteiras e às viúvas. Verso 25. Vamos lá. Com respeito às virgens, não tenho mandamento do Senhor, porém dou minha opinião. Como tendo recebido do Senhor a misericórdia de ser fiel. Considero, por causa da angustiosa situação presente, ser bom para o homem permanecer assim como está. Estás casado? Não procures separar-te. Estás livre de mulher? Não procures casamento. Mas, se te casares, com isto não pecas. E também, se a virgem se casar, por isso não peca. Ainda assim, tais pessoas sofrerão angústia na carne. E eu quisera poupar-vos. O resumo disso tudo, Paulo está dizendo: não procure casamento. Porque esteja prevenida para o fato de que casar vai sofrer angústia na carne. Que angústia é essa, irmãs? É porque quando nós casamos, nós demos satisfação a outra pessoa. Quando nós casamos, nós não vivemos mais para nós mesmas. Nós vivemos para agradar
o outro. Primeiro o Senhor e depois o outro. Porque a mulher casada vai cuidar de como agradar o seu marido. Assim como as solteiras, de como agradar ao Senhor. Aí Paulo está dizendo, você é solteira ou viúva? Que seja santa no corpo e no espírito. Mas, se vocês casarem e forem no Senhor, vocês não estão pecando. Então, a solteira, ela também precisa ter uma vida de santidade no corpo e no espírito. A viúva, da mesma forma. Agora, se quiser casar no Senhor, pode casar. Porque você foi livre quando seu marido faleceu. Mas é interessante que do verso 17 ao 24, ele vai dar um contentamento para cada situação nossa. Ele vai dizer assim, olha só que coisa interessante. Ande cada um segundo o Senhor lhe tem distribuído. Cada um conforme Deus o tem chamado. É assim que eu ordeno em todas as igrejas. Foi alguém chamado estando circunciso? Não desfaça a circuncisão. Foi alguém chamado estando incircunciso? Não se faça circuncidar. A circuncisão em si não é nada. A circuncisão também nada é. Mas o que vale é guardar as ordenanças de Deus. Cada um permaneça na vocação em que foi chamado. Foste chamado sendo escravo, não te preocupes com isso. Mas, se ainda podes tornar-te livre, aproveita a oportunidade. Porque o que foi chamado no Senhor, sendo escravo, é liberto do Senhor. Semelhantemente, o que foi chamado sendo livre, é escravo de Cristo. Por preço fostes comprado, não vos torneis escravos de homens. Irmãos, cada um permaneça diante de Deus naquilo em que foi chamado. E Paulo aqui, ele vai fazer algumas considerações, ou seja, não importa se você é casada, se você é solteira, se você é desquitada ou se você é viúva, o que importa é obedecer. O que importa é se contentar com a condição que Deus te deu. Porque tem mulheres solteiras que, se elas não casarem, elas morrem. O casamento se torna o ídolo. E é nesse percurso que o primeiro doido que aparece, você vai agarrar para ser casada. Até porque nós casadas, muitas vezes, irmãs, erramos muito e crucificamos as irmãs que não casaram. A gente olha para as irmãs que não casaram assim, coitadinha, eu cheguei lá e você não chegou. E ele está dizendo, foi chamado escravo? Permaneça escravo. Foi chamado incircunciso? Não se circunda. Se contente com o que você tem. Você está viúva? Foi Deus que permitiu. Irmãs, como deve ser difícil um luto. Vocês não imaginam o tanto de papel que tem na minha Bíblia das irmãs quando eu termino de pregar. Irmã Janeide, ore por mim. Aí quando eu vou olhar, sou viúva, quero um marido. Eu não vejo problema em querer casar, mas às vezes faz um mau casamento. Porque quer casar. Aí Paulo está dizendo, a questão não é essa. Se conforme. Sabe por quê, irmãs? Porque o nosso contentamento está em Cristo. Sendo solteira, sendo casada, sendo viúva, sendo desquitada, quem nos preenche é Cristo. É Ele que deve ser a nossa maior alegria. E Ele vai dar um conselho, 29 a 31. Isto, porém, vos digo, irmãos, o tempo se abrevia. O que resta é que não só os casados sejam como se não fossem, mas também os que choram como se não chorassem.
e os que se alegram como se não se alegrassem, e os que compram como se nada possuíssem, e os que se utilizam do mundo como se dele não usassem, porque a aparência desse mundo passa. Paulo vai dizer, nós temos pouco tempo nesse mundo. A grande verdade é essa. Nós não podemos ter nossa confiança em nada que não seja o Senhor. Nada nesse mundo merece nossa total devoção, a não ser Cristo. E ele vai dizer, olha, porque os que se casam, é como se não fossem casados. Ele está dizendo, os relacionamentos passam. A nossa confiança não pode estar em marido. É bom marido? É, mas passa. Filho é bom? É, mas passa. Não pode ser nossos ídolos. Ele vai dizer, os que choram vivem como se não choram, porque as aflições também passam. Não podemos nos desesperar nas nossas angústias, porque tudo está no controle de Deus. Porque ele vai dizer, as coisas fúteis desse mundo também passam. Quem compra e vende também passa. As preocupações mundanas, dinheiro, fama, trabalho, casamento, tudo passa. Então, quer seja casada, quer seja solteira, quer seja viúva, quer seja separada, que o seu coração esteja em Cristo. Se contente naquilo que você foi chamada. Pare de olhar para a vida da irmã, da direita e da esquerda. Ah, que os filhos são melhores. Olha que menino obediente. Está sempre, a grama do vizinho é mais verde. E você nunca está percebendo aquilo que Deus está fazendo na sua vida. É isso que ele está dizendo. E eu não sei, Adissandra, se vai dar tempo, mas eu preparei aqui rapidinho. Como falar sobre sexo com os nossos filhos. Vocês acham que dá tempo? Querem? Ou a gente termina aqui? Que tarefa árdua educar filhos, hein? É verdade? Eu tirei aqui uma parte, isso foi um livro que foi escrito, A Mulher Cristã e Sua Sexualidade, e tem um capítulo falando como falar sobre sexo com os nossos filhos. Eu quero começar, eu pretendo ser rápida. Eu quero começar com uma consideração. Quando o teu filho... Aí você imagina aí, eu não tenho filho, mas você tem sobrinho. Mas você tem alguém que você pode se orientar. Olha, quando o teu filho ou tua filha, a experiência me trouxe isso, vem perguntando alguma coisa sobre sexo com você, é porque ele já sabe a resposta, ó, há tempo. Ele quer saber se você é de confiança ou não. Ele já aprendeu em algum lugar. E é interessante que educadores seculares têm se preocupado com essa exposição ao sexo tão cedo que os nossos filhos estão tendo a oportunidade. E olha o que um médico especialista em adolescentes e jovens, ele falou. Hoje, tudo acontece mais cedo. Os pais precisam aceitar essa realidade e se aproximar dela. Não dá mais para você tapar o sol com a peneira. Você precisa conversar sobre sexo com seus filhos. Não é que você vai ser coleguinha de cruzar as pernas e dizer à tua menina, e aí, já beijou quantos? Não é isso. É você orientar mesmo.
O que a Bíblia nos orienta sobre educação de filhos? Deuteronômio 6, 6, 7, um texto bastante conhecido. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos e delas falarás assentado em tua casa, andando pelo caminho, ao deitar-se e ao se levantar. Provérbios 22, 6. Ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. É você. É seu marido e você que tem que educar sexualmente seus filhos. Não é a psicóloga da escola do teu filho. Não é o Estado. Quem tem que educar filhos sexualmente é o pai e a mãe. As minhas filhas, eu tinha escola, até o 5º ano era comigo. Escola confessional, ambiente cristão, é muito bom, né? Gente, quando minha filha foi para o 1º ano, para uma escola grande, a primeira semana ela disse, mãe, o que é BV? Eu disse, meu Deus, o que danado é BV? Ela disse, uma menina lá na sala perguntou a mim se eu era BV. Eu disse, Rebeca, eu não sei o que é BV, não. BV é boca virgem. Gente, aquilo me amedrontou de uma forma. Aí, com o tempo para frente, chega ela com um papel. Mãinha, assina aqui que vai ter aula de sexo. Aí meu marido disse, como é a história, quem vai sou eu. Eu disse, não, ele deixou ele, disse, não, sou eu que vou. E eu fui para acalmar as ondas. Chegamos lá com o coordenador, aí meu marido disse, olha, a minha menina, ela chegou em casa dizendo que vai ter uma palestra sobre sexo. Ah, vai ser sim, com uma psicóloga. A gente já sabia quem era, porque Campina Grande é uma cidade pequena. Essa psicóloga fazia um trabalho nos presídios e namorou com um preso. Esse nível. O perfil dela, feminista e abortista. Aí meu marido disse, é o seguinte, eu não quero que vocês orientem a minha filha, não. Eu oriento. Não, mas não é todo pai que orienta. Sim, mas eu não tenho nada a ver com todo pai. Não, mas a gente tem que mostrar o lado. Aí meu marido disse, concordo. Por que vocês não chamam também um pastor e um padre? Por que vocês só mostram um lado? Essa psicóloga vai dizer que masturbação é normal. Por que vocês não dão a opção dos jovens escolherem? A minha filha não vai participar. Resultado, cancelaram a palestra. Porque quem tem que educar é você. Olha só o que uma pedagoga escreveu. O problema hoje, ela não é cristã, irmãs. O problema hoje não é nossos filhos aprenderem sobre sexo. O problema é que eles aprendem. É o que eles aprendem, em que idade aprendem e com quem aprende. O tipo de educação sexual que as crianças absorvem do marketing e da cultura popular é muito forte. Irmãs, eu tenho uma irmã de sangue que ela não é cristã. E ela era professora de educação física da melhor escola da minha cidade. E a minha irmã disse, Janeide, eu estou impressionada com as conversas das minhas alunas. São assuntos de sexo que nem eu sei. Então, irmãs, é importante falar sobre sexo com nossos filhos. Porém, a gente precisa saber a idade certa. Claro que não existe uma idade definida. Mas existem algumas coisas que a gente precisa levar em conta. E eu fiz aqui um resumo brevemente para a gente aprender um pouco nessa tarde. Quem tem filho até 5 anos? Vamos lá. E quem não tem vai ter neto. Até 5 anos. Como é muito pequeno, você precisa primeiro dizer que tudo que Deus fez
é bom. E você precisa ensinar 3 coisas a seus filhos. Que tudo que está no corpo dele é especial e é íntimo. Segunda coisa, pare de falar de modo pejorativo. Irmãs, uma criança deve pensar assim, porque quando ela pergunta, mamãe, o que é isso? Aí você diz, é uma pelota, é uma biloca, é um blu, é um não sei... Vamos ser sinceros. Aí você cresce pensando assim, meu Deus, deve ser uma coisa muito feia que eu não posso nem dizer o nome. Nem o nome eu posso dizer. Deve ser muito feio. Mas é porque foi assim que nós fomos ensinadas, que não é para dizer o nome. Então, pare de usar nome pejorativo. E já comece desde 5 anos dizendo, olha, o que você tem é especial, foi Deus que fez, por isso que você não pode mostrar a todo mundo, por isso que você não pode deixar todo mundo tocar. Se alguém tocar, diga a mamãe. Só é a mamãe e o papai que pode ver. Até 5 anos. De 6 a 9 anos é a idade das perguntas, né, irmãs? E é aí que você tem que ser de confiança. Como é que você vai mentir para seu filho? Como é que você vai dizer que ele veio de uma cegonha, irmãs? Que Deus botou ele que no bico da boca de uma cegonha e a cegonha botou. Você tem que falar a verdade. Eu lembro que minha filha, quando tinha 8 anos, disse assim, ô maninha, me diga como eu nasci. Aí eu fiquei tão impactada assim na hora, que eu disse assim, Júlia, de noite eu te digo. Para eu me preparando. Aí toda vez que ela passava comigo, ela dizia, de noite. Não, Júlia, eu digo, de noite. Aí daí agora, eu disse, vai ser, ele é você, não sou eu não. Eu disse, eu vou ter que falar. Aí eu disse, Júlia, um casal, eles namoram, eles beijam. E a irmã, eu tive que dizer. Penetra. Aí ela fez assim. E faz o quê quando penetra? Mas ela tinha que perguntar a mim. Ela tinha que perguntar a mim. As minhas meninas são minhas amigas, são minhas melhores amigas. Minhas meninas são minhas melhores amigas. Tudo perguntava a mim, mas porque eu permiti isso. Embora às vezes eu estava morrendo, assim, sufocada. Aí eu disse, aí sai um líquidozinho de dentro. Ela disse, ah! E depois esse líquido vai para onde? Mas fui eu que ensinei. Não foi a televisão. Não foi a coleguinha que tem uma educação deturpada. E você tem que responder de acordo com a idade. Não responda. E pare de dizer, ô menino enxire, aonde é que você viu? Isso, menino, essa safadeza. Aí sabe quantas vezes ele vai falar com você? Nenhuma. Porque você não gerou confiança. Aí depois você reclama. Tem que responder. A idade de 10 a 13 anos é a idade de inculquir padrão bíblico. É a idade de você dizer, isso é pecado e isso não é. É a idade de você dizer, Deus fez homem e fez mulher. Gente, olha, Júlia, né? Vocês precisam conhecer. Júlia estava com 10 anos. Levei Júlia para o dentista. E minha dentista estava no 4º casamento. E eu sempre dizia a eles, olha, casamento é só uma vez, tem que casar virgem, não pode deixar fazer isso, não pode deixar fazer aquilo. Eu dizia mesmo. Aí, ela lá com a boca aberta, e a dentista tome conversar comigo. Aí, olha, Janeide, porque meu 4º marido... Aí ela fez assim, o quê?
Eu olhei para ela assim, tempo de fulminá-la, de dizer assim, cale a boca. Aí ela fez assim, 4? Aí a dentista fez, 4. Aí ela disse, mulher, tu és uma galinha. Aí eu tentando remendar, que era para ter ficado calada. Aí eu disse assim, Júlia, minha filha, quem disse isso a você? Aí ela disse, a senhora. Eu disse, mulher, me perdoe. É porque não foi assim, é porque ela, me perdoe. Olha, me perdoe. Ela, não, que é isso. Mas eu dei tanto beliscão. Eu disse, Júlia, nunca mais você fala isso. A senhora não disse que isso era para casar uma vez? Mas por quê, irmãs? Porque teve base. Teve base. E a gente vive numa época, agora mais do que nunca. Eu estava conversando com uma pessoa que não é cristã, uma prima minha, ela não é cristã, e ela estava dizendo, ela tem um filho de 13 anos. E ela disse, olha, Janeide, eu estou assustada, como meu filho está achando algumas coisas normais. Como, por exemplo, disse que o menino já estava dizendo assim, mas mãe, isso é tão normal. Porque não teve a base. E é esse momento aqui de 10 a 13 anos que você tem que dizer, olha, Deus fez homem, Deus fez mulher, Deus condena isso. Porque a gente não pode falar agora, né? Deus condena aquilo. É assim, assim, assim. Nem que você passe vergonha no dentista. É nessa fase que vem as meninas, é a fase de menstruar. Eu sempre disse isso para as meninas lá em casa. Eu lembro que minha mãe, meu Deus, ela escondia. Ela dizia a gente que era uma doença. Que não podia lavar cabelo, que não podia comer manga, que não podia beber água gelada. Era uma coisa terrível. Não podia lavar o cabelo, irmãs. Nem comer carne de porco. Era tudo assim, não podia nada. E eu disse, não, Senhor, eu quero fazer diferente com minhas filhas. E eu eduquei elas. Vocês não vão acreditar. Quando minhas meninas menstruaram, a gente saiu para comemorar. Para comer uma pizza. Eu, elas e meu marido. Ah, virou uma mocinha. Vamos comer uma pizza, vamos comemorar. Porque lá em casa tudo a gente comemora, tudo a gente come. Tudo a gente arranja coisa para comer. Tudo lá em casa termina em pizza. Então, as minhas meninas, quando menstruaram, elas acharam o máximo. Parecia que elas estavam assim. Isso depende de você, irmãs. Tem o crescimento dos seios, tem o crescimento dos pelos. É você. Eu vejo mães constrangendo adolescentes, dizendo, olha, está nascendo os seios. Coisa horrível. Os meninos. Vocês sabiam que a estatística é de 10 homens, 10 algumas vezes já se masturbaram. Ou seja, todos. Interessante que eu trabalhava com uma pessoa que ela tinha um adolescente. Aí ela disse assim, Janeide, eu estou arrasada. Eu disse, o que foi? Ela disse, eu fui lavar o box do banheiro. Você já sabe, né? Estava lá. Aí eu disse, e aí? Você falou com ela? Ela disse, Deus me livre. Tem que falar, irmãos. É pecado. É pecado. Você tem que buscar em Deus. Você tem que buscar força em Deus. E é você que... Olha, eu não esqueço. Eu fui falar para jovens em uma igreja lá em Campina, e um jovem veio me procurar. E disse assim, irmã Janeide, ore por mim. Eu sou crente. Eu sou um rapaz crente. Mas eu sou viciada em masturbação. Chegou um dia de me masturbar mais de 10 vezes, que eu desmaiei. E eu estou passando por esse dilema sozinho. Eu não estou suportando. Eu não perguntei não, mas me deu assim com vontade de dizer, meu filho, cadê sua mãe?
Peça ajuda à sua mãe. Mas será que nossos filhos têm essa abertura para isso? Eu fui pregar em outra, e uma disse a mim, olha, irmã Janeide, eu cheguei na sala, o meu menino estava vendo pornografia no notebook. E você fez o quê, irmã? Eu peguei o notebook e danei na cabeça dele. Eu fiquei tão fora de mim que eu quebrei o notebook. Nós não somos ensinadas e preparadas para isso. Nossos filhos olham para nós e acham que a gente nem namora. Porque às vezes a gente passa essa imagem. Os nossos filhos nunca vê a gente dando um beijo. Vai entrar a fase do namoro. Estabelece idade, irmãs. Para que um pivete de 15 anos namorando? Não tem nem dinheiro para levar para o cinema. Para quê? A forma de namorar. Eu falava para, assim, que a distância, meus genros são crentes, viu? Os bichinhos. Porque meu marido, primeiro, tem que pedir para namorar. Que não achou no meio da rua. Tem pai e tem mãe. Tem que pedir para namorar. E quando foi falar com meu marido, eu disse, meu Deus, esses coitados, eles não vão ficar, não. Uma vez na semana. Se encontra na igreja, quando for de culto, mas aqui em casa é uma vez na semana. E detalhe, não anda sozinha no carro com você. As coitadas ficaram, mãinha, vamos comigo. Eu digo, mulher, eu agora arranjei, depois de véia, eu viver agora andando para cima e para baixo. Como foi saudável? Pergunta hoje a elas. Elas dizem, eu vou fazer pior com meus filhos. Minhas filhas nunca andaram sozinhas antes de casar. Nunca. Mas papai, o senhor não confia em mim? Aí ele dizia, eu não confio nem em mim, quanto mais em você. É você que tem que estabelecer isso. Ai, irmãs, aí como é bom quando chega a fase do casamento, de preparar o casamento. Ai, como é maravilhoso. Como é sensacional você entregar a sua filha a um homem que você orou, a um homem de Deus. E dizer a ele, agora é com você. É você agora que vai. Como foi bom fazer o enxoval das minhas filhas de lingerie. Como foi bom levar minhas filhas para o ginecologista. Como foi bom no outro dia. Eu disse, Rebeca, e aí? A sua manhã como é ruim. Como foi bom isso? Como foi bom, como é prazeroso. Como deve doer em uma mãe cristã ver uma filha de 18 anos grávida, sem casar, de um cafajeste. Como isso deve doer, irmãs? Então, que você possa cultivar isso. É possível, nesse mundo louco, nesse mundo sem regras. É possível, sim, você educar filhos para a glória de Deus. E eu quero terminar com alguns conselhos. Primeiro, seja exemplo. Não é que você vai ser perfeita. Quando eu casei, eu não era cristã, eu casei grávida. E eu casei na quinta e perdi na sexta. E eu nunca escondi isso das minhas filhas. Eu nunca quis passar aquela, eu sou santarrona. Pelo contrário, eu disse a elas, eu casei grávida. E quer casar como eu, que não tinha panela, que não tinha prato, que o guarda-roupa era dentro do armário as roupas, quer? Então fique grávida. Seja exemplo.
Crie um ambiente afetivo, saudável dentro do seu lar. Tenha culto doméstico. Ah, mas minhas filhas já estão grandes. Não importa. Eduque seus filhos. Não desista. O mundo está querendo que você desista. Não desista. É seu. Tome conta. Luta em oração. Filho é seu. Oriente biblicamente. Tenha tempo. Tempo de qualidade. Culto doméstico, pregação da palavra. Não desista, o filho é seu. E eu não tenho dúvida que a gente vai colher. Porque a palavra de Deus não mente. Nós vamos colher, irmãs. Mas você precisa semear. Não cruze os braços. Não entregue para a internet, não entregue para a televisão, não entregue para esse mundo. Entregue a Deus. Cresça na graça e no conhecimento. Ah, Janeide, mas já está grande, eu não posso fazer nada. Não, pode fazer sim, porque não é você que vai fazer, é Deus. É Ele que vai fazer. Se levante e não se conforme. Amém, queridas? Vamos orar. Vamos todos ficar em pé. Vamos ter um momento de oração pelos nossos filhos. Senhor Deus e eterno Pai, obrigada, Senhor, porque Tu nos instrui. Obrigada, Senhor, porque Tu nos orienta. Tu és a nossa bússola. Tu és a luz para o nosso caminho. Nesta tarde, Tu conheces a vida de cada um aqui. Eu vejo o exterior, mas Tu vê o coração, Tu vê o dia a dia, Tu vê a labuta, Tu vê as lutas, Tu vê as dores, Tu vê as correrias desse mundo, as fascinações desse mundo, Tu vê todas as coisas. E eu quero Te pedir neste momento, Senhor, pela vida íntima das Tuas filhas. Isso também faz parte, Senhor, da nossa vida. Isso também é espiritual. Toma elas em Tuas mãos, Senhor. Orienta-as. Toma seus maridos. Livra-os, Senhor, da mulher adúltera. Livra, Senhor, da mulher má. Livra, Senhor, da pornografia, da prostituição, dos escândalos. Livra, Senhor, os Teus filhos. Toma também, Senhor, os nossos filhos, Senhor, que são nossos, mas foi Tu que nos desse. Abençoa poderosamente a vida de cada filho aqui representado. Deus, não deixa eles seguirem o curso desse mundo, mas que os nossos filhos sejam convertidos à Tua palavra, sejam regenerados. Os que ainda não são casados, prepara as esposas desses jovens. Prepara os esposos dessas jovens, Senhor. Nós Te oramos desde já, Senhor. Tem misericórdia. Livra nossos filhos de tentações, de coisas malignas, ó Deus. E nos ajuda para que a gente possa dizer, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Nos guarda. É isso que Te pedimos em nome de Jesus. Amém.